eu não sei que mundo que a Gabriela vive. Eu acho que ela deve viver na Suíça, ela deve viver no Canadá, ela deve viver na Austrália, ela não deve viver no Brasil. Não é possível que a gente está sempre discutindo essas coisinhas técnicas, toda arrumadinha, toda bonitinha, toda certinha, num país que morrem 60 mil pessoas assassinadas por armas de fogo todos os anos. O que eu estou me colocando aqui é do lado da população brasileira e não como técnico. Gente, eu não sou técnico, eu não tenho obrigação de ser técnico. Quando ela fala em discurso de caminhão, realmente pode ser que eu tenha o discurso do caminhão. Eu sou o garoto do caminhão. Eu sou o garoto que subiu no caminhão e pegou o microfone na mão e começou a falar o que eu pensava sobre o país. E que foi o que ajudou a muitas outras pessoas e outras pessoas como eu a estarem falando o que acontece no Brasil. E hoje a população tem a clareza de que país nós vivemos. Então eu pergunto aqui, que mundo a Gabriela vive? Porque não é o mesmo mundo que eu. Eu tenho medo de sair na rua. Quando eu cito as favelas, de forma nenhuma eu estou querendo desmerecer as pessoas menos favorecidas. Pelo amor de Deus, tudo que eu gostaria é de poder ver essas pessoas menos favorecidas tendo oportunidade, tendo escolas, tendo educação. E é por conta desse tipo de postura, né, desse tipo de situação que o Brasil passa hoje, por conta da nossa legislação, por conta das nossas leis, por conta da própria Constituição, que nós vivemos o que nós vivemos, que nós não temos a oportunidade de termos um país melhor. Sabe por quê? Porque eles nos assaltam e nada acontece. É o que diz o ex-presidente Lula. Roubou um telefone celular para tomar uma cervejinha. Qual é o problema? É esse tipo de postura e de cabeça que faz o nosso país estar aonde está hoje. Nós temos que falar o que acontece, nós temos que dividir com o povo brasileiro. Que as nossas leis são brandas. Mas não é melhor a gente ter um país que cumpre a lei, cumpre aquilo que está no papel? Não e a gente está vendo isso? Mas é exatamente por isso que o Cunha está voltando para casa. Porque a nossa lei é branda. É exatamente por isso que o Lula está solto. É exatamente por isso que nós aí acabamos com a prisão em segunda instância. E aí vai a pergunta. Exatamente. Então você não questiona a lei? Claro que eu questiono a lei. Foi o que eu comecei falando. Mas toda vez que a gente discute com uma pessoa com viés do outro lado do nosso, tenta se levar que a pessoa é preconceituosa, que a pessoa não gosta de pobres. Daqui a pouco ela vai dizer que eu sou homofóbico. São sempre as mesmas coisas. Não sou homofóbico, não sou preconceituoso. Acho que as pessoas pobres são as pessoas que mais se prejudicam nesse país. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para defender. Não para ter esse discurso do que é politicamente correto, que está todo mundo cansado. E aí está todo o país nessa situação que nós estamos por conta desse tipo de postura, por conta desse tipo de discussão. Pode sim dizer que eu não sou técnico, que eu não sou. A doutora Gabriela é advogada criminalista, ela tem propriedade para falar sobre isso. Eu não tenho, mas eu falo aqui com o coração de cada um de vocês, brasileiros em casa, de vocês que estão passando essa situação toda, e ela diz que o meu discurso é um discurso fraco, é um discurso que não tem propriedade. Quer dizer, pensar na população brasileira e poder discutir o que a gente pode fazer no futuro para mudar tudo isso, é ser uma pessoa fraca de opinião. Eu discordo completamente e fica aqui a pergunta, que mundo que a doutora Gabriela vive? Não é o mesmo mundo que o meu. Gabriela, você agora? Eu vivo num mundo, Gotino, em que para a gente discutir os assuntos e propor uma melhora do sistema, a gente precisa estudar o assunto. Não dá para a gente discutir sistema de justiça criminal sem que a gente se debruce sobre esse tema. A gente não pode desprestigiar o conhecimento dos especialistas. Aproveito para dizer aqui que, de novo, o Tomé diz que é em virtude da lei que o presidente Eduardo Cunha fica preso por pouco tempo. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está preso preventivamente desde 2016. Importante manter aqui a minha fala, a juíza Gabriela Hart mantém a prisão preventiva do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para depois substituir temporariamente pelo regime domiciliar. O Tomé falou sobre os homicídios no Brasil. A gente tem uma taxa baixíssima de elucidação de homicídios no Brasil e isso precisa mudar. Para isso, a gente precisa de pessoas sérias discutindo como distribuir o tempo da polícia, discutindo como devem ser conduzidas as investigações, para que a gente, de fato, consiga responsabilizar as pessoas certas e para que a gente evite, por exemplo, que pessoas sejam presas no lugar de outras pessoas em virtude da flexibilização dos meios de prova. Vou citar dois casos que a gente teve recentemente. Recentemente, um amigo meu advogou de forma absolutamente gratuita para um cabeleireiro de Embu das Artes que ficou preso mais de 400 dias. Só porque uma pessoa acusada de ter praticado um homicídio disse que ele tinha praticado um homicídio junto com um Sidney.
Não falou onde esse Sidney morava, não falou o que o Sidney fazia. A prisão preventiva dele, nesse nosso país que tem leis tão brandas, foi decretada e ele só foi solto depois de mais de 400 dias, depois de mais de 17 meses preso, quando um advogado que aceitou trabalhar de graça pediu para que a companhia de telefonia disponibilizasse a localização do celular dele no momento em que o crime foi praticado, e aí se comprovou nos autos que ele estava em outro lugar e que não poderia ter sido ele quem praticou o crime. Em outro caso que a gente viu recentemente no Rio de Janeiro, Leonardo, o nome de um jovem, ele era DJ, se eu bem me lembro da notícia, foi preso depois de ter sido reconhecido pela mãe da vítima. E o Leonardo, que era negro, foi colocado no reconhecimento pessoal junto com outras 2 pessoas brancas, embora a descrição da mãe da vítima fosse de um autor do crime negro. O Leonardo foi preso e também só foi solto depois porque a família conseguiu câmeras de vigilância da rua para mostrar que ele estava em outro lugar e não no lugar do crime. O Tomé não conhece como funciona a nossa justiça criminal. A justiça criminal, de fato, deve funcionar bem. E para que ela funcione bem, para que a gente consiga solucionar mais homicídios e prender as pessoas certas, não adianta a gente discutir isso com pessoas que não conhecem em absoluto o sistema de justiça criminal e que vão falar que o sistema é brando sem saber como o sistema funciona para todo mundo. A Lava Jato não é o Brasil. O sistema de justiça criminal que atinge as pessoas acusadas pela Operação Lava Jato é um pedacinho do sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal é muito mais amplo e ele deve ser discutido com a amplitude e com a profundidade que é devida para discutir esse assunto, para que a gente não tenha propostas de solução ou críticas proferidas por pessoas que não conhecem essa realidade. Insisto aqui em dizer, o que a gente está avaliando é uma medida temporária de colocação de uma pessoa presa em regime domiciliar que, repito, foi adotada pelo juiz Marcelo Bretas, tido como um dos mais duros da Operação Lava Jato. A gente vai falar o quê? Que o juiz Marcelo Bretas é leve? Que ele quer privilegiar... Tomé Abduz. É impressionante como a gente inverte as coisas aqui. Primeiro eu queria dizer, doutora Gabriela Hart, que nós temos muito orgulho da senhora. A senhora representa o povo brasileiro, sim. Está fazendo um trabalho maravilhoso na Operação Lava Jato. Em todos os casos tem participado. Marcelo Bretas, a mesma coisa. Um grande orgulho do povo brasileiro em relação ao senhor. Ministro Sérgio Moro também. Um grande orgulho por tudo que o senhor fez e por toda essa turma maravilhosa que acabou ficando, que são as pessoas que estão cuidando do nosso país. Eu não estou aqui discutindo, tecnicamente, uma decisão tomada por ela, que foi uma decisão técnica, seguindo a lei, seguindo a Constituição. Eu estou discutindo aqui a inversão de valores das leis do nosso Brasil. Vocês se sentem seguros com as leis? Essa é a grande pergunta. Eu não me sinto seguro com as leis do nosso país. Nós vemos pessoas cometerem crimes todos os dias e elas praticamente não vão para a cadeia. Ou se vão, ficam um período muito curto de tempo. Vamos dar um exemplo de um crime comum que acontece aqui em São Paulo. As pessoas que estão aí na porta das favelas traficando drogas. Eles têm um pouquinho de droga no seu bolso, a quantidade grande está dentro da favela, é feita uma operação policial, onde se coloca a vida do policial e a vida da equipe toda em risco para poder prender esse rapaz lá que está traficando drogas. Ele chega na delegacia, como o volume de drogas é muito pequeno, ele bate um papo lá, fica lá algumas horas e volta para casa. Depois de 3 horas, ele é pego de novo no mesmo lugar, cometendo o mesmo crime. Então, acho que a nossa discussão de hoje, Gabriela, com todo respeito, você fica muito rasa nas suas discussões técnicas, sempre seguindo aquela linhazinha técnica, e eu estou aqui discutindo o nosso país, eu estou discutindo as pessoas que estão em casa, o que nós passamos nas ruas, e o crime do colarinho branco é o pior crime que pode ser ocasionado no nosso país, porque parece que ele simplesmente pegou um pouquinho de dinheiro, mas esse dinheiro deixou de ir para a saúde, que nós estamos precisando agora, e milhares de vidas serão perdidas, esse dinheiro deixou de ir para a educação, que é o que vai fazer esse país aqui ser um país digno no futuro, educar as nossas crianças de verdade, esse país deixou de ir para as nossas estradas, onde os nossos caminhoneiros hoje estão aí se desdobrando para conseguir abastecer as nossas cidades. Então a discussão ela é muito mais profunda do que simplesmente a técnica, e de forma nenhuma eu quis desmerecer a doutora Gabriela, o doutor Marcelo, muito pelo contrário. Eu quero deixar claro aqui a minha opinião, e eu acho que é da grande maioria dos brasileiros, que nós temos muito orgulho de vocês. Gabriela? Gotino, não tem exemplo mais claro do que eu falei, de que a gente foge absolutamente do tema, do que a fala recente do Tomé.
Tomé, de verdade, acho, enfim, curiosa a sua alegação de que a minha discussão é rasa quando a gente está aqui discutindo uma decisão judicial e você acabou de assumir a sua absoluta incapacidade de discutir em termos técnicos a decisão judicial e o que a gente vê aqui, na verdade, é que você reitera os seus mesmos argumentos toda vez, jogando para a torcida e fazendo, enfim, essa movimentação que eu já falei que mais parece de palanque. Eu queria falar então, já que o Tomé trouxe para a discussão, embora a gente fuja completamente do que está sendo discutido, ele trouxe aí os crimes de drogas, a sua fala também mostra que você não tem absoluto conhecimento, nenhum conhecimento sobre como os crimes de drogas são processados no Brasil, porque você diz que uma pessoa que está ali na favela, e de novo acho que você reitera uma visão um pouco preconceituosa que você já demonstrou outros dias, porque você sempre vincula essa questão da prática de crime com as comunidades mais carentes. Existe tráfico de droga também fora das favelas, tá? Eles são tratados de forma diferente, mas existe também fora das favelas, então sinto muito que você tenha usado esse exemplo das favelas, das comunidades carentes. A gente tem hoje no Brasil um pouco mais de 30% da nossa população carcerária de pessoas presas por crimes relacionados a drogas. Essas pessoas que são presas por crimes relacionados a drogas, na sua grande maioria, são jovens, pobres e negros. Esses jovens, pobres e negros presos por crimes relacionados a drogas, aqui vou falar do tráfico de drogas e vou citar duas pesquisas, uma do Núcleo de Estudos da Violência da USP e outra mais recente do juiz Marcelo Semer, demonstram que na grande maioria dos casos, as ocorrências por tráfico de drogas e, portanto, as ocorrências que resultam em prisão para essas pessoas são ocorrências lavradas pela Polícia Militar, as pessoas são abordadas na rua, o que se tem é só o flagrante, o laudo da materialidade, portanto, a constatação de que aquela substância é droga e o depoimento do policial, e essas pessoas são condenadas pelo tráfico, embora estivessem importando pouquíssima quantidade de droga. Quem consegue ir para a delegacia e ter a sua conduta classificada como porte para uso pessoal, em vez de tráfico de drogas, não é o jovem negro e pobre. Tá? A gente tem diversas notícias no Brasil mostrando que a decisão sobre se aquela conduta é tráfico, se aquela conduta é uso de drogas e, portanto, a decisão sobre se a pessoa vai seguir presa ou vai ser solta tem muito a ver com o perfil socioeconômico e o perfil físico das pessoas que são levadas para a delegacia. Então, de novo, eu vou reiterar que o nosso tema não é esse, a gente pode discutir, mas eu fico numa posição muito delicada porque eu estou discutindo uma questão seríssima do Brasil, que deve ser discutida com profundidade e alicerçada em dados, com uma pessoa que já mostrou que não tem nenhum conhecimento sobre a realidade que descreve. Essa realidade sobre a qual você fala, sem conhecimento de causa, de orelhada, por achismo e com preconceito, é uma realidade que deve ser analisada com seriedade porque tem impacto na vida de muitos brasileiros que merecem a nossa consideração. Não é porque as pessoas são mais pobres, não é porque as pessoas são mais simples, que elas não devem ser tratadas com respeito e com solidariedade. Então eu sinto muito que a gente tenha essa responsabilidade de trazer esse tema para o debate, sem que tenha sido esse o tema proposto e sem que as pessoas tenham se preparado para discutir, alicerçadas em dados, a realidade que a gente vive no Brasil. Então, de verdade, sinto muito que a gente tenha chegado nesse ponto. Espero que a gente consiga fazer um debate um pouco mais Então, deixa eu elevado. retomar aqui.